Mateus 8, capítulo 8, verso de número 23. Amém? Vamos ler? Mateus 8, 23 diz: Então ele entrou num barco e começou a atravessar o mar com seus discípulos. De repente levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco. Mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordar Jesus gritando: Senhor, salve-nos! Estamos afundando. Mas Jesus respondeu: ó homens de tão pouca fé, por que vocês ainda estão com medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros. Que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. Amém, aleluia. Queridos, o Senhor, eu orando para que o Senhor me desse uma palavra para compartilhar com a igreja. E o Senhor me trouxe até esse texto de Mateus 8, onde descreve uma tempestade que aconteceu com Jesus e seus discípulos, né? Mas antes da gente entrar nisso, eu quero falar com vocês algumas coisas. Em nossas vidas, na nossa rotina, no nosso dia a dia, acontecem muitos tipos de tempestade, não é verdade? Então, talvez alguma enfermidade, talvez alguma tristeza, alguma coisa que te deixou para baixo, talvez até a morte de alguém, né? Muitas tempestades aparecem durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, assim como aconteceu aqui com eles. Mas em todo tempo, eu não sei vocês, mas em todo tempo eu tenho agradecido ao Senhor, né? Quantas coisas nós não podemos agradecer e ser gratos pelo Senhor. Na verdade, tanto esse vírus acontecendo, nós podemos estar aqui, isso é muito bom, não é verdade? E eu creio que cada um aqui, se a gente falasse, se a gente perguntasse, eu creio de verdade que cada um teria algum motivo para agradecer o Senhor hoje, não é verdade? Mas isso não tem a ver com nós, não tem a ver com nós, isso tem a ver com o Senhor, porque Ele é bom, Deus é bom e faz as suas bondades, não tem como ser diferente. Agora, será que em meio a essas tempestades que acontecem em nossa vida, em nossa caminhada, nós temos feito nossa parte corretamente? Porque o Senhor sempre está disposto a fazer e a liberar suas bondades, suas bênçãos sobre nossas vidas, amém? Mas será que nós temos feito nossa parte de forma correta? E sim, tem como fazer, tem como passar pela tempestade de uma forma correta. E hoje nós vamos aprender isso, amém? O primeiro ponto que eu queria abordar aqui, que nós vamos entrar nisso, e eu quero te pedir, você que abriu a Bíblia em Mateus 8, 23, que você deixe aberta, né, porque nós vamos, no decorrer da ministração, nós vamos passando versículo por versículo e trazendo uma aplicação para nós aqui, amém? Então deixe sua Bíblia aberta, abre no versículo 24, Mateus 8, 24, é o primeiro ponto que nós vamos entrar. Queridos, para nós não sermos abalados pelas tempestades da vida, a primeira coisa que nós precisamos entender e precisamos viver olha para a pessoa que está aí do seu lado, fala assim: saiba descansar. Queridos, o descanso é essencial para que nós possamos passar pela tempestade. Não tem como passar por uma tempestade sem descansar. Até tem como, mas não é isso que nós fazemos. Amém? Então, aqui vai dizer no verso 24, Mateus 8, 24, diz: De repente levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco. Mas Jesus estava dormindo. Sabe, se você veio aqui nessa noite e você tinha essa dúvida, você já tinha lido essa passagem da tempestade, você já tinha visto que Jesus estava dormindo e você tinha dúvida até hoje, essa dúvida vai ser quebrada. Amém? Por que é que Jesus estava dormindo? O que ele fazia? Por que ele não estava desesperado juntos aos seus discípulos? E muitas pessoas acham que, lendo isso, muitas pessoas ainda acham que Jesus
perdeu o controle. Que Jesus perdeu o controle naquele momento e quando nós estamos passando pela tempestade e Jesus continua descansando, continua confiante no Pai, nós achamos que Jesus não vem, nós não confiamos em Jesus. Nós precisamos descansar. Jesus não perdeu o controle da sua vida. Jesus não perdeu o controle do seu barco, amém? Sabe, nos versículos anteriores vai dizer que Jesus ensinou multidões, ensinou muitas pessoas durante esse dia, durante o decorrer do dia, né? E chegou a noite, no final da tarde, e eles entraram nesse barco para atravessar. E Jesus estava cansado, ensinou o dia todo, ele estava cansado. Então, ele deitou e dormiu. Mas nós precisamos analisar algumas coisas aqui. Até para descansar, Jesus fez de uma forma certa. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Vocês podem me perguntar, então, até para eu descansar, até para eu confiar, eu preciso fazer de forma correta? Sim, vamos lá. Sabe, querido, antes de Jesus descansar e dormir, em meio àquela grande tempestade, quando a Bíblia fala terrível tempestade, realmente era algo terrível, eu acredito. Antes mesmo de Jesus descansar, ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia o lugar para onde ele estava indo. Então, antes mesmo de você descansar em meio à tempestade, você precisa saber o seu propósito e o lugar para onde você está indo. Sabe, você precisa analisar para onde é que meu barco está indo. Qual é o rumo que minha vida tem tomado nessa caminhada? Sabe, nossa vida aqui na Terra, ela é tão curta. Eu acho isso. É uma vida tão curta, passa tão rápido. E para onde é que nosso barco está indo? Para onde é? Que direção que está indo? Sabe? E Jesus sabia qual era o propósito dele. Jesus sabia que ele não morreria ali. Jesus sabia que ele veio para morrer numa cruz por nós. Jesus sabia de tudo isso. Então ele sabia o seu propósito, ele sabia o lugar para onde ele estava indo. Né? Depois, se você continuar lendo aqui, eles atravessaram, conseguiram atravessar, tudo ficou calmo. Chegaram no outro lado e chegaram numa terra lá de gadarenos e demoniados, enfim. Então ele sabia para onde estava indo e sabia qual é o seu propósito. Entenda, você precisa saber qual é o seu propósito e para onde você está indo. Se você vive uma vida onde você não sabe, está paralisado, está estagnado e não sabe para onde vai, você também não sabe onde é que isso vai dar, onde é que vai chegar. Você não tem perspectiva de vida, você não tem esperança, você não tem fé, sabe? E a vida vai começando a ficar morta, a vida vai começando a ficar paralisado. Sabe, eu me recuso a pensar que nós nascemos simplesmente para viver um tempo aqui na Terra, trabalhar, desfrutar de algumas coisas aqui, morrer e acabou. Eu me recuso a acreditar nisso. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. A tempestade vai vir. Mas Jesus está no seu barco, amém? Quem acredita nisso? Amém. Sabe? Eu já ouvi muitas pessoas falando também que quando estava no mundo e quando não andava com Jesus, quando não caminhava com Jesus, a vida talvez era melhor, ou a vida tinha menos tempestades, ou não passava por tempestades. Mas aí eu falo que essa pessoa está errada. Quando essa pessoa não andava com Jesus, não é que ela não passava pela tempestade. É porque ela não sabia qual era o propósito e qual era o rumo que o barco dela estava tomando. Então ela não tinha perspectiva de vida e ela ficava paralisada. E aquela tempestade não causava nenhuma mudança na vida dela. Sabe, as tempestades estão aí para nos mudar, para nos transformar em pessoas melhores. Nos levar para mais perto de Jesus, que é o caminho. Então, não é que as pessoas tinham menos tempestades ou não sentiam isso. Elas não tinham perspectiva de vida. Amém? Entendido isso? Outra coisa que eu quero compartilhar com você, ainda sobre o descanso, é que antes de Jesus descansar, né, como nós falamos, ele sabia qual era o propósito do lugar que ele estava indo, mas ele também confiou no Pai. Antes de descansar, queridos, nós precisamos confiar.
Sabe, antes de eu prosseguir aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Por que eu estou falando de descanso? Por que eu estou falando que existe uma forma correta de descansar? Entenda uma coisa. Porque descanso sem propósito é uma vida paralisada. Eu vou repetir isso. Descanso sem propósito, sem rumo, sem lugar para onde ir, é uma vida paralisada. Você não vai para frente, não vai para trás, fica ali naquilo. Sabe, então é por isso que nós precisamos aprender a descansar de forma correta em Jesus. Sabe, então, Jesus confiou no Pai antes de estar dormindo. Sabe, ele sabia que ele não era o lugar onde eles morreriam, ele sabia disso, e porque Jesus já sabe de todas as coisas, Jesus confiou no Pai. Sabe, muitas vezes nós não confiamos tanto em Deus, né, a ponto de poder descansar. E aqui é um grande exemplo, é um exemplo muito bom disso, né, que Jesus dá para nós, de uma confiança total. Quem é que dorme no meio de uma tempestade? Né, eu não sei se você já viajou de carro, se você já, em meio a muita chuva, é difícil dormir. Tem pessoas que ainda dormem, né? Geralmente até criança dorme. Mas não é difícil? É difícil dormir. Você fica com o olho aberto para lá e para cá, você fica atento. Quem é que dorme no meio de uma tempestade? Tamanha confiança de Jesus para fazer isso. Sabe? Eu escuto também pessoas falando, olha, eu não acredito em mais ninguém na minha vida. Eu falo também que essa pessoa está errada. Eu vou te dar um exemplo. Quando essa pessoa entra em um ônibus e entra em um Uber, ela vai viajar uma distância e ela entra confiando que o motorista pode entregar ela a salvo, seguro. Amém? Então é a mesma coisa. Nós entramos nessa viagem, que é a vida, nós entramos nessa estrada, nesse caminho. Nós precisamos confiar que o Pai está fazendo todas as coisas. Se Deus te prometeu um lugar, Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu um lugar onde você ia chegar, Ele vai cumprir. Amém? Em Êxodo, você que está anotando, em Êxodo 33:14, a palavra diz assim: e Ele disse, minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Sabe, queridos, o contexto dessa passagem em Êxodo diz que Moisés ele está no caminho para Canaã e acontece uma série de fatos. Um dos fatos vocês já conhecem, que é o bezerro de ouro que eles exaltam, né? E eles começam a adorar isso. E depois disso, é claro, Deus se entristece com isso, né? Mas Moisés entra na tenda que ele tinha montado, tinha criado lá. Entra lá e a Bíblia fala, alguns versículos anteriores, que Moisés tem um encontro com Deus face a face. E daí ele vai falar que, a Bíblia vai nos contar que Moisés pediu para ver a glória do Senhor, e o Senhor revelou, e isso é tremendo, enfim, mas não é isso que eu quero chegar, só para você entender o contexto. Então, Moisés fala, e isso daqui também é bem marcante na Bíblia. Moisés fala, Senhor, eu não irei se o Senhor não for conosco. Não é verdade? Você conhece essa palavra. E Deus responde que a presença dele iria com eles e que ele poderia descansar. Sabe, eu creio que não é à toa que eu estou ministrando sobre isso. Eu creio que tem pessoas aqui que precisam entender isso. O Senhor está falando para você hoje. Confia em mim, descansa, que eu estou andando com você. Eu estou cuidando dos seus passos. Eu estou onde você quer que vá, você vai trabalhar, eu estou indo com você. Sabe? Deus está cuidando de você. É nele que você pode descansar. Amém? Por isso, eu queria compartilhar o segundo ponto com você agora. Aí no versículo 25, a palavra vai nos dizer:
Os discípulos foram acordar Jesus gritando: Senhor, salve-nos, estamos afundando. Sabe, querido, enquanto Jesus dormia, os discípulos estavam desesperados. E eu acredito que se eu estivesse lá, a chance de eu estar desesperado também é grande. Eu acredito que você também. Em meio a alguma grande tempestade, o barco virando, aquela chuva caindo e trovão, eu entraria em desespero também. Sabe? Só que em meio a tudo isso, eles olharam para o mestre dele, olharam para Jesus e falou: Ele pode nos ajudar. Vamos lá, vamos acordar ele. Eu não sei, né? A palavra não fala se 1 ou 2 ou 3 foram acordar ele, mas imagino ele chegando e assustando Jesus, porque Jesus estava dormindo, né? Assustando Jesus: Mestre, acorda, acorda. Nós estamos afundando. O Senhor não se importa? Mas um ponto interessante que eu quero entrar aqui com você e o segundo ponto lembre-se que Jesus está no seu barco. Amém? E esse ponto que eu quero entrar com você reconheça que Jesus tem todo o poder. Eles sabiam, queridos, que não existia alguma forma daquela tempestade parar, senão Jesus. Não tinha outro caminho, não tinha o que eles fazerem. Eles não têm o que fazer ali. Então é só confiar no Pai. É só chegar em Jesus e pedir. Com certeza, provavelmente eu faria o mesmo, né? Não tem como. Mas Jesus tem o poder para curar milagres. Jesus tem o poder para fazer todas as coisas. E foi isso que Ele fez. Ele acalmou a tempestade. O segundo ponto que eu queria entrar com você disso tenha Jesus como a sua primeira opção. Sabe, muitas pessoas, em meio às tempestades da vida, correm para todos os lados. Sabe, se é um problema financeiro, a pessoa já talvez corre para algum empréstimo bancário, algum agiota, alguma coisa, né? Se são problemas, talvez, que aos olhos, os nossos olhos não têm solução, como talvez algum problema físico, que tenha que fazer cirurgia, a pessoa já entra em desespero, a pessoa não sabe o que fazer. Isso é terrível. Sabe, nós precisamos parar, em meio à tempestade, de ir para todos os lados e deixar Jesus por último. Sabe quem aqui já passou por uma situação dessa? Eu já fiz isso, me arrependi. Sabe, nós precisamos ter Jesus no foco. Aconteceu algum problema? Jesus. Tem alguém doente? Jesus. Morreu alguém? Jesus. Todos os problemas da sua vida, Jesus tem a solução. Jesus pode curar e fazer milagres. Então tenha Jesus como primeira opção, não como última. Sabe, em Mateus 6:33 diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixa aí marcado em Mateus com o dedo, mas abra a sua Bíblia também comigo em Jonas. História muito conhecida, acredito que por todos. Jonas 1:17. Aleluia. Jonas 1:17 nos diz assim: Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Até aqui, tá bom? Queridos, se você for estudar e for ver todo o contexto, você vai ver que a história de Jonas tem muito a ver com aquilo que a gente leu, aquela passagem principal de Mateus 8.
Mas aqui eu quero pegar só uma coisa que é muito importante. Sabe, a gente leu aqui a partir do momento que Jesus manda um grande peixe para engolir Jonas e salvar ele, né? Libertar ele, pois Jonas estava errado. Mas você conhece toda a história e você sabe que Jonas estava errado, entrou naquele barco para fugir para outro lugar e Jesus manda. Só que o que me chama a atenção é que no capítulo 2, versículo 1 que a gente leu, diz assim: lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Queridos, o que eu quero que vocês saiam daqui entendendo é que não é sobre o lugar, é sobre quem está conosco. Queridos, Jonas estava dentro de uma baleia, de um peixe grande, e ele tem a fé que Jesus, o Senhor, ainda estava com ele. Isso é incrível, sabe? Não importa o lugar onde você está, não importa qual o lugar, qual a área da sua vida que você tenha tempestade, entenda, Deus está com você. Deus não perdeu o controle, sabe? Então não é sobre o lugar onde nós estamos, e sim quem está conosco. Amém por isso? Aleluia. Queridos, terceiro ponto que eu quero entrar com vocês é fé versus expectativa. No verso, lá em Mateus 8 ainda, no verso 26. No verso 26, diz: Mas Jesus respondeu, ó homens de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e as ondas e a tempestade. E a tempestade passou e tudo ficou calmo. Queridos, eu quero compartilhar algo tremendo que veio a mim essa semana, que é esse pequeno estudo sobre a fé e a expectativa. Qual que são as diferenças entre elas? Quais são as semelhanças? O que tem a ver a fé com a expectativa? E eu quero que você, a partir de agora, preste muita atenção nisso, que é muito importante. A fé nada mais é a convicção daquilo que não se vê. Nós lemos isso em Hebreus 11:1. Se você quiser anotar para ler depois em casa. Hebreus 11:1 diz isso. Então a fé é a convicção daquilo que nós não podemos ver. Já a expectativa é a esperança baseada em probabilidade. O que é uma probabilidade? É uma estimativa do quanto aquilo pode ou não acontecer. Eu creio que os discípulos, no meio daquela grande tempestade, se tivessem expectativa, e foi o que aconteceu, eles tiveram expectativa, eles ficaram abalados. Por quê? A expectativa é baseada na probabilidade. Qual era a chance daquela tempestade cessar? Não tinha como, não tinha jeito, não tinha outro caminho, como a gente falou. Sabe? E daí Jesus vem, repreende o mar, repreende o vento, acalma tudo. E daí Jesus também repreende seus discípulos e diz: homens de pouca fé. Daí ele vai falar: por que duvidastes? Da mesma forma que aconteceu com os discípulos naquele barco, conosco acontece inúmeras vezes durante nossa caminhada. Sabe, eles olharam com o olhar da expectativa. Eles começaram a olhar aquela tempestade e falar: e agora? Não tem jeito, não tem o que fazer. Mas Jesus queria que eles tivessem olhado com o olhar da fé. Eu não consigo ver essa tempestade, eu não consigo ver essa tempestade calma, mas eu posso crer que Jesus pode fazer sem mesmo tocar ou fazer alguma coisa. Sabe, nós precisamos começar a olhar pelo olhar da fé.
muitas das vezes a fé ela vai ser contra a expectativa, né? Então, talvez você está passando por algum problema muito grande na sua vida, não sei se é atual ou se já passou, se ainda vai acontecer, mas você está passando por esse problema muito grande e você começa a olhar para todos os lados e começa a falar: ai, Jesus, esse dinheiro não vai dar, ai, não tenho quem eu recorrer para eu emprestar, não tenho o que fazer. Então, qual é a chance de dar certo isso? Quando nós fazemos isso, nós olhamos com o olhar da expectativa. Nós olhamos para todo o problema e falamos: não tem chance alguma disso dar certo, porque a probabilidade é 0. Agora, o olhar da fé nos mostra que, independente de toda a tempestade que está acontecendo ao redor nossas vidas, Jesus é a solução e nós podemos confiar no Senhor. Amém? Aleluia. Sabe, como eu disse, pela aquela expectativa, né? Os discípulos olharam aquela tempestade com o olhar da expectativa, e pela expectativa, aquela tempestade não iria parar, sabe? Estava muito forte. Qual era a chance? Sabe? E o que Jesus está falando aqui é, depois que ele acalmou a tempestade, Jesus está falando assim: tá vendo esse mar calmo aqui? Tá vendo que eu parei os ventos? Eu imagino que Jesus poderia falar isso facilmente para os discípulos. Tá vendo tudo isso que aconteceu? Eu queria que vocês tivessem enxergado antes mesmo de eu acordar. Sabe, eu creio que é a mesma coisa que Jesus fez. Ele falou: homens de pouca fé, por que duvidastes? Tudo isso que aconteceu, todo esse milagre que vocês viram, podia acontecer antes mesmo de eu acordar. E entenda, Jesus não era um cara preguiçoso que, sim, ele estava cansado, mas não era um cara preguiçoso, não é isso. Só que eles queriam que os discípulos olhassem com o olhar da fé. Sabe, queridos, eu acredito que a fé, ela é progressiva. Eu acredito que, à medida que nós andamos com Jesus em nossa caminhada, e vemos muitas maravilhas acontecer, curas acontecer, doença ir embora, provisão dos céus, muitas coisas acontecer, a nossa fé começa a ser estimulada e a ser expandida, né? Portanto que Mateus 14, 28, né? Vamos ler isso? Mateus 14, 28. Abra sua Bíblia aí. Mateus 14, 28. Um pouquinho mais para frente, Mateus 14, 28 diz... Vamos ler desde o 27. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima das águas, até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima das águas, na direção de Jesus. Queridos, não confunda uma coisa com a outra. Isso daqui é uma outra passagem. Isso daqui acontece depois da primeira tempestade. Essa daqui já é uma segunda tempestade realmente acontecendo. E Jesus, dessa vez, ele não está no barco. Só estavam os discípulos. E Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas. E Pedro pede para o Senhor: Senhor, permita que eu vá até você. E eu acho incrível. E por que eu li isso? Entrando na fé progressiva. Porque o mesmo Pedro que estava no barco há um tempo atrás, gritando desesperado pela tempestade, pelo socorro do Senhor,
agora está acontecendo uma outra tempestade lá na frente, isso já se passou, e agora ele tem coragem e ousadia suficiente e tem fé suficiente em Jesus e fala para ele, e pede para ele para andar sobre as águas. Isso é incrível, é por isso que eu acho que a fé ela é progressiva, por isso que eu acredito nisso. À medida que nós andamos e nós vamos vendo as coisas acontecer, mais nossa fé vai sendo expandida, mais vai aumentando e mais nós podemos crer no Senhor. Sabe? É normal as pessoas sentirem medo na tempestade. Você concorda comigo? É normal as pessoas sentirem medo da tempestade. Mas o que não é normal é as pessoas que seguem Jesus e sabem quem Ele é, sentir medo na tempestade. Se nós sabemos quem Jesus é, o que Ele já fez por nós, o que Ele continua fazendo, tanta bondade, tanta graça e misericórdia sobre nossas vidas, se nós entendemos isso, nós não precisamos temer, queridos. Então é normal uma pessoa, sim, ter medo em meio à tempestade, em meio às dificuldades. Mas quem segue Jesus precisa olhar pelo olhar da fé e não pode olhar pelo olhar da expectativa. Sabe, eu queria te convidar hoje a começar a fazer isso e colocar isso dentro da sua rotina. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, mas eu sei de uma coisa: Jesus está no seu barco e você não precisa temer, você pode descansar no Senhor, porque Ele fala que nós podemos descansar nele. Sabe, para de ficar correndo para todos os lados sem direção. Isso não vai te dar nada, isso vai te frustrar, isso vai te decepcionar. Isso vai trazer mais medo e mais tristeza para o seu coração. Comece a olhar com o olhar da fé. Comece a enxergar coisas que não, aos nossos olhos, os olhos humanos, não é possível acontecer. Comece a enxergar e falar: eu creio que isso pode acontecer. Eu creio que essa dor pode ir embora. Eu creio que essa enfermidade vai sair agora, no nome de Jesus. Eu creio que a depressão vai sair. Sabe, queridos? É isso. Nós precisamos confiar, nós precisamos descansar, nós precisamos entender quem está conosco. Se nós vivemos uma vida onde nós não temos rumo, como a gente falou lá no primeiro ponto ainda, uma vida sem propósito, e nós estamos falando o quê? O que nós estamos fazendo? Nós não estamos confiando no Senhor. É como se a gente falasse: Senhor, eu não confio em Ti. Que nós vivemos uma vida de qualquer forma. Sabe, eu creio que nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para viver uma vida de qualquer jeito. Sabe, eu me recuso a acreditar nisso. Sabe, Jesus pede para mim te dizer: Ele está no seu barco, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe para onde Ele está te levando. Talvez você não entenda isso, talvez você não consiga enxergar. Você está indo por um caminho, Jesus está te levando por aquele caminho, você está tentando fugir, mas Jesus tem mais força, Ele começa a te levar por aquele caminho, você não está entendendo. Mas é porque Jesus consegue enxergar coisas que você não consegue. Talvez Jesus esteja te livrando da dor, do sofrimento. Sabe, apenas confie no caminho onde o Senhor está te levando. Apenas confie no rumo que seu barco tem tomado. Se é da vontade do Senhor, esse barco vai chegar e tudo vai dar certo. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, se a gente pegar toda a história
muitas histórias, inúmeras histórias na Bíblia, como o caso de Abraão e Sara, por exemplo, da promessa do filho. Nós podemos ver que eles conseguiram enxergar, né, pelo menos Sara, que riu, conseguiu enxergar com o olhar da expectativa, qual é a chance, qual é a probabilidade disso acontecer. Eles já estavam idosos. Mas com o olhar da fé, aquilo poderia ter acontecido. Jonas, a mesma coisa que a gente acabou de ler. Qual era a possibilidade, qual era a probabilidade de Jonas sair da barriga daquele peixe? Qual era? Sair vivo. E diversas coisas. Sabe, qual é a probabilidade desse problema cessar? O que nós precisamos entender é, nós pegamos a probabilidade, deixamos de lado e olhamos diretamente para Jesus. De verdade, eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado e qual é a tempestade que você tem passado. Eu tenho certeza e eu confio no Senhor que eu não estou ministrando isso daqui à toa. Mas Jesus, assim como falou para Moisés, falou: minha presença está contigo, eu te darei descanso, vá. E a gente conhece o resto da história e realmente tudo deu certo. Você precisa dar um voto de confiança nessa noite. Você precisa parar de olhar com o olhar dos olhos humanos. Começar a olhar com os olhos do Senhor. Começar a ver aonde tem problema, você começa a ver solução. Aonde há enfermidade, você começa a ver a cura acontecendo. Aonde há a depressão, você começa a ver a felicidade, a alegria. Aonde há um problema financeiro, você começa a ver fartura. Você começa a ver provisão. Ah, Jesus, obrigado por isso. Queridos, que no nome de Jesus seja instalado agora em cada um de nós o olhar da fé, o olhar assim como o Pai olha, que nós possamos olhar para todas as adversidades da nossa vida. E nós temos, por exemplo, um exemplo recente agora com o vírus, essa pandemia. O que será de nós se nós olharmos para os números? O que será de nós se nós olharmos para as probabilidades e a chance da gente viver? Já parou para pensar nisso? Os números só aumentam e aumentam. Pessoas que olham com o olhar da expectativa e não da fé, ela leva até acreditar, e eu tenho certeza que tem pessoas que acreditam nisso, que o mundo vai acabar aqui, com essa pandemia. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém, que o mundo iria acabar aqui porque os números só aumentam e cada vez mais os países vão diminuindo sua população, as cidades vão diminuindo sua população. Então, se nós não olharmos com o olhar da fé, nós seremos levados a acreditar nessa mentira. Quantos aqui creem que nós vamos vencer isso? Ah, não é possível. Quantos aqui creem que nós vamos vencer isso? Queridos, há uma solução. A solução é Jesus. Só Ele pode nos livrar disso. E se você acha, desculpa te decepcionar, mas se você acha que tudo isso que está acontecendo é a última coisa que vai acontecer, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Na nossa vida particular,
na nossa vida pessoal, sempre está acontecendo um tipo de tempestade. Talvez pessoas têm tempestades diárias. A cada dia uma nova tempestade, uma nova, talvez por semanas. Mas no nosso dia a dia, sempre tem algum tipo de tempestade. Mas aí nós temos duas opções. O que olhar que nós vamos enxergar aquilo? O olhar da perspectiva, o olhar da expectativa, que consegue só enxergar aquilo que está ao redor, ou o olhar da fé. Nós acabamos de ler lá em Mateus 14, né, onde Pedro anda sobre as águas e ele está na metade do caminho e ele começa a afundar. Eu me arrisco a dizer que Pedro começou a andar certo, olhando para Jesus, olhando com o olhar da fé. Eu vou conseguir. Jesus fala que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Jesus me chamou para vir até aqui, então eu vou conseguir. Só que no meio do caminho, ele começa a olhar para o mar, ele começa a olhar para as tempestades novamente, ele começa a olhar com o olhar da expectativa e ele começa a afundar. Nós conhecemos o final da história. Mas eu quero que você entenda isso. Se Pedro tivesse olhado até o fim com o olhar da fé, confiando que ele poderia chegar lá até Jesus, ele teria chego. Talvez você tenha sonhos, talvez você tenha promessas e um caminho, uma direção para seguir, onde Jesus já te falou para você seguir. Talvez Jesus já tenha te dado o propósito, a direção da sua vida e você saiba qual é o caminho que você deve andar para chegar até esses sonhos, o sonho que Deus tem para nós. Mas deixa eu te falar, se você olhar com o olhar da expectativa e não da fé, na metade do caminho você vai se frustrar. Na metade do caminho você vai regredir, você vai começar a voltar para trás, vai ficar paralisado naquilo. E Jesus não te chamou para isso. Ou você acha que Jesus chamou Pedro para andar até a metade? Tem alguém que acredita nisso aqui? Jesus não chamou Pedro para andar até a metade, Jesus chamou para que Pedro fosse até Jesus e chegasse no propósito, no objetivo que ele tinha. Então, nós precisamos parar de culpar Jesus, de culpar Deus por essas coisas. Por as coisas estarem erradas, não. Em meio a tempestades, nós iremos descansar de forma certa, sabendo para onde nós estamos indo. Nós iremos confiar no Pai. Nós iremos lembrar também que Jesus está no barco e iremos colocar Ele como primeira opção. Nós iremos começar a enxergar com o olhar da fé e não da expectativa. Queridos, escutem uma coisa. É impossível você viver tudo isso dessa forma e não conquistar coisas em Deus, e não chegar ao seu destino corretamente, e não cumprir com a vontade de Deus, e não cumprir com o propósito. É impossível isso acontecer. Se coloque de pé. Sabe, queridos, eu não sei para quem é nessa noite, mas eu sei que Jesus está aqui. Eu não posso fazer nada.
eu não tenho esse poder que traz essa paz para você, mas eu conheço alguém que tem e está aqui nessa noite. Somente Ele pode trazer a paz e oferecer a paz que o mundo, que não é igual ao do mundo. É a paz completa. É o descanso, a tranquilidade. Que nós venhamos aprender a descansar nos braços do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos primeiramente pela Tua presença e porque a Tua palavra falou conosco. Eu verdadeiramente, eu não sei, Pai, especificadamente para quem é essa palavra, mas eu sei que o Senhor está aqui e o Senhor quer abraçar essa pessoa. Nós confiamos nisso, nós acreditamos no Senhor, e nós queremos Te pedir também desculpas, Deus, por todas as caminhadas, as viagens que nós fizemos, Pai, sem confiar no Senhor. Nós Te pedimos perdão, Pai, se nós estávamos descansando de maneira errada e ficando paralisados no tempo e no propósito que o Senhor tem para nós. Nós Te pedimos perdão, Pai, se nós não temos colocado o Senhor em primeiro lugar, se nós não recorremos ao Senhor, Jesus. Te pedimos perdão. Nós Te pedimos perdão também, Pai, se nós temos olhado com o olhar da expectativa e não da fé. Nos perdoa, Jesus. Mas eu quero pedir também, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor venha e nos abrace-nos. Que nós possamos sentir, Pai, agora, no nome de Jesus, um descanso em Teus braços. Nós sabemos que as dificuldades não vão nos abalar, porque nós confiamos em Ti. Nós sabemos que nós não morreremos em meio ao mar, porque nós confiamos em Ti. Nós queremos ir até o final, Jesus. Nós queremos seguir o propósito, o plano que o Senhor tem para nós, Jesus. Não queremos parar pela metade, Pai. Nos ajude com isso, Pai. Guia o nosso barco, Pai, no nome de Jesus. Toma o total controle, nós entregamos o controle a Ti, Papai. O controle da nossa vida, o controle dos nossos sonhos, o controle do propósito, Pai, da caminhada que nós temos vivido, Senhor. Comece a falar isso aí com suas próprias palavras. Comece a falar com o Senhor o descanso que você quer nele. Pai, venha e abraça-nos, Pai. Abraça cada um que está aqui nessa noite. Nós possamos encontrar no Senhor e somente no Senhor a paz que precisamos, o descanso que nós precisamos. Nos ensina a confiar mais em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.